Colar. Aqui, pronto. Ah, ele atualizou, por isso estou confuso. Ó, negócio é assim. Coloca em ordem crescente. Qual que é o menor que tem aqui? 27,1? Acho que é 27,1. Depois... Questão 179, penúltima questão da prova do Enem 2018 PPL. Eu vou sair da frente para você ler. Pausa o vídeo, lê primeiro, ó, deixa eu deixar aqui com as alternativas. E aí eu faço com você, beleza? Foi? Leu? Então vamos fazer juntos, mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora. Eu sei que você esquece depois, esse like faz toda a diferença para mim. Se você já deixou o like, vamos ler junto. O índice de massa corporal de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa da pessoa medido em quilograma e o quadrado da sua altura medido em metro. Então vamos lá. IMC é igual a massa em quilograma pelo quadrado da altura medido em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. Tá difícil de ler hoje, hein? Reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Medidas estatísticas podem ser média, mediana, moda, desvio padrão, variância. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a... Então vamos lá, pessoas, a gente tem esses pontos aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É isso? É. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá bom? Se a gente tem 12 meses, então, para calcular a mediana, a gente vai ter que fazer o seguinte, nem vou precisar dessa fórmula. Ó, tem o primeiro termo, segundo termo, etc., 12º termo. Aqui vale uma revisãozinha leve de mediana. Vamos supor que eu tenha apenas 5 termos. E eu vou pegar uns números aqui. Vou pegar só os 5 primeiros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então a gente tem o 29,5, depois o 27,5, depois 27,1, depois 27,4 e finalmente 28,3. Vamos supor que esses sejam os únicos números. A mediana é calculada da seguinte maneira. Primeiro, a gente põe esses números em ordem crescente. Então, em ordem crescente vai ser o seguinte, ó. Deixa eu copiar aqui. E jogar... Calma aí. Meu Deus do céu, tá difícil aqui. Colar. Aqui, pronto. Ah, ele atualizou, por isso estou confuso. Ó, negócio é assim. Coloca em ordem crescente. Qual que é o menor que tem aqui? 27,1? Acho que é 27,1. Depois vem o 27,4. Depois o 27,5. 28,3 e 29,5. Então, para fazer a mediana, para achar a mediana, primeiro a gente tem que fazer isso. Ordenar esses dados. Aí, a gente vai pegar o termo central. Não é média de nada, é o termo central. O termo que está bem no meio, que deixa metade dos elementos para trás e metade para frente. Que, nesse caso, é fácil de enxergar. É o 27,5. Ótimo, maravilha. Isso daqui seria a mediana se fosse só considerar os 5 primeiros meses. Só que, e se eu tivesse só 4 termos? Então, vamos supor que eu tiro o 29,5 aqui, ó. Tirei. E agora, como é que eu vou fazer para calcular a mediana se eu tenho um número par de elementos? Se eu tenho um número par de elementos, não existe um termo central, tá vendo? Ó? Esse corta esse, aí esses dois seriam os termos centrais. Para calcular a mediana, quando eu tenho uma quantidade par de elementos, eu vou pegar esses dois termos centrais, ignorar todos os outros e fazer a média aritmética deles.
A mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais. Então, nesse meu exemplo aqui, seria 27,4 mais 27,5 dividido por 2. Que vai dar 27, minha cabeça está na frente, né? 0,45. Beleza? Então é isso. Se eu tiver uma quantidade par de elementos, eu vou pegar os dois termos centrais e fazer a média deles. Agora que você já sabe como é que calcula a mediana, pensa que nesse exercício a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. E 12 é uma quantidade par, certo? Deixa eu escrever aqui uns números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem são os termos centrais? O 1 e o 12 não, o 2 e o 11 não, o 3 e o 10 não, o 4 e o 9 não, o 5 e o 8 não. Então, o sexto termo e o sétimo termo são os termos centrais. Quem são o sexto e o sétimo termos aqui? Não é o mês 6 e o mês 7, beleza? Eu tenho que colocar em ordem. O primeiro seria esse aqui, ó, que é o menor, é o que está mais para baixo. O segundo seria esse. Aí quem que é o terceiro? Esse daqui e esses estão empatados em terceiro, né? Então eu vou colocar um como terceiro e outro como quarto, tanto faz, beleza? Aí o quinto, repara que agora tem esse e esse, tudo igual. Então eu vou colocar aqui quinto, sexto e sétimo elementos. Eu nem preciso ir para os outros. Eu só preciso do sexto e do sétimo, certo? Então o sexto é, por exemplo, esse e o sétimo é, por exemplo, esse. Como meu sexto elemento, vou chamar de A6, é 27,4 e o A7 também é 27,4, então a mediana, que seria a média aritmética desses dois termos, vai dar 27,4, eles são iguais. Ou seja, a resposta desse exercício, né, a mediana desses números seria 27,4. E agora que eu percebi que eu acho que eu cometi um erro de leitura. Tudo que eu falei está certo, só que não é essa a pergunta. Ele quer a mediana da variação mensal do IMC e não do valor do IMC. Então, por exemplo, olha só. Legal, vou deixar isso no vídeo. Ficou top. Talvez tenha sido o que você pensou, né? Desse mês, janeiro até fevereiro, a variação foi de 29,5 até 27,7. Bem que tem o 27,4 aqui. Deixa eu ler de novo esse gráfico. Para avaliar o processo de tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. O gráfico indica a variação mensal. Ah, desculpa, não, já está certinho. Esse 29,5 é a variação mensal do IMC em janeiro. E esse daqui é a variação do IMC em fevereiro. Então é isso mesmo. A resposta é 27,4. Ufa, fiquei com medinho de ter lido errado e ter que fazer um monte de conta. Alternativa A é a resposta. Vocês pensaram nisso também? Alguém confundiu isso daí também na hora da prova? Inclusive, fala pra mim, por que você procurou essa questão? O que te confundiu nessa questão? Se você puder me ajudar no canal, deixa um like. Se você quiser ser notificado das próximas lives, dá um peteleco no sininho depois que você se inscrever no canal. E se você quiser ter aula de matemática e física comigo o ano inteiro, dá uma olhada no link aqui da descrição. Sempre prazerzaço revê-los, um beijo e até a próxima resolução.